mudar a rotina ou alguma coisa no manejo das suas galinhas, fazer algo diferente do que as aves já estão acostumadas no seu dia a dia, pode trazer alguns problemas para a sua criação. Existe uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação. Isso quer dizer que tudo que a gente vai fazer vai ter uma consequência. Na criação de galinhas não é diferente. Fala, meus amigos do canal, o Investidor Rural, o meu nome é Aparecido e aqui você sempre encontra dicas preciosas que vão te ajudar na sua criação. E nesse vídeo irei falar sobre os problemas que aparecem quando o criador muda a rotina ou o manejo das galinhas. Assim como as pessoas, as galinhas também têm a sua rotina ou os seus hábitos, principalmente quando se trata de galinhas poedeiras. Mas o que é essa rotina das galinhas? Essa rotina se trata de fatores nutricionais, de mudanças no ambiente ou no manejo das aves. É basicamente comer a mesma ração. Se forem criadas soltas e você deixar as aves presas por um tempo, elas não vão gostar nada disso. E a primeira resposta é diminuir ou até parar completamente a produção. E galinhas também gostam de pôr seus ovos sempre nos mesmos ninhos. É como um ser humano que já está acostumado com a sua rotina diária. E qualquer mudança já gera um motivo de estresse. Com as galinhas também funciona da mesma maneira. Se você gostou desse assunto, já deixe o seu like, a sua curtida, para que essas informações possam chegar e ajudar a mais pessoas. E agora, vamos ao vídeo. E uma das coisas que mais estressam as aves é a mudança de ambiente, principalmente quando as galinhas estão acostumadas a serem criadas soltas. Galinhas que são criadas livres estão sempre mais felizes, isso porque o bem-estar vai nas alturas. Porém, quando o criador resolve prender essas aves que já estavam acostumadas com a liberdade, algumas mudanças no comportamento e até no humor das galinhas são facilmente notadas. A primeira consequência parece até ser uma forma de protesto ou greve das aves. Elas deixam logo de botar ovos. Em alguns casos, as galinhas também acabam ficando tão estressadas e entediadas que começam a bicar umas às outras. E isso não é nada bom. Galinha é muito curiosa e uma gota de sangue apenas pode causar o canibalismo entre as suas aves, podendo gerar perdas na sua criação. Mudar a alimentação das aves também traz problemas. As galinhas gostam de comer sempre a mesma ração. Adicionar um novo ingrediente, mudar a fórmula ou o fabricante da ração é um motivo que tem um impacto imediato para uma queda na produção. As galinhas podem até gostar da nova ração, porém, o problema é que o seu organismo ainda vai levar um tempo até se adaptar totalmente a essa mudança. E até isso ocorrer, o criador vai sofrer as consequências dessa mudança na alimentação. Outra mudança que afeta e mexe demais com as galinhas é mudar os ninhos de lugar ou de posição. Quando as galinhas já estão acostumadas a botar em um ninho, elas não querem saber de outro lugar. Antigamente, em nossa criação, as galinhas adoravam botar ovos em cima das pilhas de feijão que a gente colocava para secar. E quando a gente batia o feijão, no outro dia, as galinhas ficavam loucas à procura de seu ninho. E elas botavam nos lugares mais estranhos possíveis, nos degraus, no chão, até nos batentes da janela. E a gente perdia muitos ovos. Ao tirar um ninho de um local que as aves já estão acostumadas, o criador acaba deixando as galinhas desorientadas. Uma outra mudança que afeta demais as galinhas é a mudança de temperatura, principalmente o calor. As galinhas são muito sensíveis a esse tipo de clima e as altas temperaturas acabam causando o estresse calórico nas aves. Isso acaba prejudicando demais a produção das galinhas. Aqui no Nordeste, a melhor opção é criar aves que se adaptem bem a esse tipo de clima. Aves mais rústicas e mais produtivas. Outra alternativa também é melhorar o ambiente. Plantar árvores ao redor do ambiente das galinhas ajuda a melhorar o clima naquele espaço. Um ambiente arborizado tem uma temperatura mais baixa. É uma forma de resfriar o espaço das galinhas de maneira natural. As galinhas são bastante inteligentes e quando estranhos vão ao galinheiro, elas reconhecem e é uma algazarra só. Elas se assustam e vira aquela bagunça.
Quanto menor a quantidade de pessoas no seu galinheiro, melhor. O ideal é que as suas galinhas sejam tratadas sempre pelas mesmas pessoas. Quando as galinhas se assustam, geralmente, no outro dia, elas não botam ovos. E quando botam, o ovo sai com a casca fina ou até mesmo sem a casca. Galinhas que são criadas com um galo podem sentir a falta da sua presença se ele for retirado da criação. Quando o galo é substituído, não se tem muito problema. Mas se as suas galinhas que já estão acostumadas com a presença de um galo alfa se virem sem a presença do seu líder, pode trazer algumas mudanças de comportamento das aves. Existem estudos que dizem que as galinhas que são criadas juntas com um galo produzem mais. Isso é simples de explicar. É por conta que os galos aumentam o nível de bem-estar. O papel do galo dentro da criação de galinhas vai muito além da reprodução. Um galo, além de fertilizar os ovos, tem a função de proteger o seu grupo de galinhas de possíveis perigos e também de ajudar em algumas tarefas essenciais para a sobrevivência do grupo, como por exemplo, procurar alimentos. Isso só é possível ser observado em criações em sistema caipira. O galo sai à procura de alimento e quando encontra, avisa as outras aves para que elas também possam se alimentar. E com essas dicas e informações, você pode ficar mais tranquilo e até ter mais cautela ao realizar mudanças na rotina das aves. A questão da alimentação é muito fácil de resolver. Se você precisa trocar a ração, deve fazer isso de forma gradual, aos poucos. O ideal é ir misturando a ração nova na ração anterior e ir aumentando um pouco a quantidade a cada dia, até substituir totalmente. Dessa maneira, as suas galinhas não vão sentir muito essa mudança e assim é mais fácil que o organismo se acostume com a nova ração. E quanto aos ninhos, você deve analisar e escolher o melhor local para colocá-los e não ficar mudando de lugar a todo instante. Por outro lado, existem mudanças que podem trazer efeitos positivos, como por exemplo, se as suas aves estiverem presas em um pequeno espaço e recebendo uma má alimentação, e você muda para uma boa alimentação, uma boa ração de postura e alguns alimentos alternativos, e além disso, solta as suas galinhas em um local amplo e espaçoso que ofereça as melhores condições de bem-estar que elas precisam, claro que elas vão produzir muito mais. Saber o que está fazendo na criação é muito importante para ter aves mais saudáveis e principalmente produtivas. Então, da próxima vez que for preciso fazer alguma mudança na rotina das suas galinhas, é preciso se atentar. Era isso que eu queria passar para você. Quando a gente aprende algo novo, deve passar adiante. Então, compartilhe esse vídeo com 2 ou mais pessoas que precisam saber disso. Se gostou do conteúdo e quer receber mais como ele, e ainda não é um investidor ou uma investidora rural, considere se inscrever no canal agora mesmo, porque toda semana tem novidade sobre a criação de galinhas. Te espero no próximo vídeo, hein? Até lá!